Nós vamos hoje meditar no último trechinho da primeira carta de João, lá no capítulo 5. Já há algum tempo nós estamos meditando nessa carta, temos feito uma série de estudos, mensagens que nós tiramos aqui dessa carta. Restou para nós os últimos versículos, restaram aqui para nós meditarmos hoje. Nós vamos pegar no capítulo 5, dos versículos 14, ou 14, como queiram, até o final da carta. João desfecha assim, então, olha: essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida. Àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Nosso assunto principal aqui, na verdade, nós poderíamos desmembrar muita coisa, mas para não alongar, nós vamos tirar aqui um assunto principal, tá? Desse texto. Eu gostaria de falar sobre o poder da oração. Porque ao longo da carta de 1 João, como eu tenho enfatizado, é sempre bom lembrar, nós vamos observando marcas características do verdadeiro Filho de Deus. Ele é identificado com Deus porque ele busca ser santo, como Deus é santo, né? Ele tem a segurança, ele sente a paz na salvação, ele discerne os falsos espíritos, porque ele confronta isso com a palavra de Deus, os falsos ensinos, os falsos profetas. Então nós vemos aqui uma série de coisas que João explica para nós. O que Deus faz naqueles que são seus. Então, quando nós observamos que essas coisas fazem parte da nossa vida, nós podemos ter aquela convicção santa e humilde de que nós somos mesmo filhos de Deus. Como a gente observou ainda na semana passada, quando a gente diz que é salvo, e que nós cremos que o crente, uma vez salvo, ele é salvo para sempre, nós temos essa segurança. Nós falamos isso baseados na palavra de Deus, não nos nossos méritos de maneira alguma, como a gente acabou de cantar aqui, nessa última estrofe que diz: seguirei, sim, seguirei. O que o pecador aqui diz, o quanto eu sou débil, como eu sou fraquinho, como eu sou pequeno, sem ti não posso andar, Senhor. Nós somos totalmente dependentes dele para a salvação e para nós andarmos aqui nessa vida servindo a Deus. Em tudo nós dependemos dele. Mas aqui nesse último trechinho da carta,
João ainda fala de mais uma coisa que distingue os filhos de Deus. Aquela certeza de que as nossas orações, de fato, são ouvidas por Deus. Nós devemos notar que existe uma diferença entre dizer que nós somos ouvidos por Deus e de que Deus vai fazer tudo o que nós queremos do jeito que nós queremos. Certo? Isso é bem diferente. Mesmo quando Deus não faz as coisas como nós imaginamos, como nós pedimos, ainda assim, nós podemos saber que Deus nos ouve. Porque Deus não deixa nossas orações sem resposta. Então, nós podemos concluir que, sim, a nossa oração, ela tem poder. O Senhor ouve nossas orações e isso não é pouca coisa. Tiago 5,19, que é bem conhecido, fala o quê? Olha, Tiago diz ali, 5,19. Irmãos, não, peraí. Não é 19, confiei na memória aqui. Hã? 16, desculpa. Olha aqui. Desculpa aí, irmãos. 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Aí sim, nós vemos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo, ela é eficaz. Quem são os justos? Os salvos, né? Aqueles que foram justificados por Cristo. Então, eles se tornam justos aos olhos de Deus. São tementes a Deus. Então, Tiago aqui diz que nós devemos orar uns pelos outros. E que nós temos a certeza que a oração de cada um de nós, ela é eficaz. Ela é poderosa. No sentido em que ela vai certamente ter os seus efeitos. Mas, então, uma vez que nós vimos isso, nós devemos orar pelos irmãos, e esse é o mesmo assunto que João cita aqui no capítulo 5, onde nós lemos hoje. Mas aqui nós temos uma passagem um tanto, assim, polêmica. Por quê? João fala que nós devemos orar por todos. Depois de dizer que no versículo 15, melhor dizendo, versículo 14, né? Estou de volta aqui em 1 João. Ele diz que nós temos essa confiança, que se nós pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, olha, ele nos ouve. Essa observaçãozinha aqui, segundo a sua vontade, está relacionada a muito do que nós vamos ver aqui no restante, tá? E vocês vão entender um pouquinho melhor isso à medida que a gente desenvolver nossa mensagem de hoje. Mas no versículo 15, ele diz: se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ou seja, de fato, a nossa oração é eficaz. Tanto Tiago quanto João nos asseguram que a oração do justo, ela é eficaz, ela pode muito em seus efeitos. Isso para nós deve ser um ponto de confiança, irmãos. Quando nós oramos, nós descansamos no Senhor e nós vemos os resultados, a resposta de Deus. Às vezes a resposta de Deus vem nos dando aquilo que nós pedimos.
E geralmente essas orações não são simples buscas de coisas materiais, mas coisas que são realmente preciosas. Vamos lembrar. Se for conforme a vontade de Deus. Talvez alguém ore para ficar rico e Deus não dá riqueza. Talvez isso não seja a vontade de Deus para a sua vida. Algum dos jovens aí já orou pedindo para Deus conceder uma namorada, um namorado? Deus atendeu? Às vezes ele responde, né? Assim, atendendo objetivamente. Outras vezes não. E o jovem deve, né, a resposta de Deus, às vezes, com um não. E o crente deve saber entender e observar as respostas de Deus. E quando a gente olha, talvez passado um certo tempo, porque a gente só consegue enxergar o que já aconteceu, né? Nós não temos a condição de enxergar o futuro, mas Deus sim. Ele conhece todas as coisas. E às vezes, passado um certo tempo, a gente pode olhar para trás e agradecer a Deus por Ele não ter dado certas coisas que nós pedimos. Tá? Eu não sei vocês, mas já aconteceu isso comigo. Então, eu sei que Deus não me deu o que eu pedi, mas eu sei que Deus respondeu minha oração. Mas nós vamos falar aqui, o ponto polêmico dessa passagem, e que vai requerer um pouquinho mais de tempo nosso, é no que diz respeito àquilo que João diz que talvez por isso nós não devamos orar. Ele diz aqui no versículo 16, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida, né? Aqueles que não pecarem para a morte. Ou seja, ele está dizendo aqui, se nós oramos em favor de algum irmão, tá? Dentro de certas circunstâncias, esse irmão pecou, nós ficamos sabendo e nós oramos por ele, e Deus concedeu a ele perdão, aqui representado, Deus lhe dará vida, ele, de alguma maneira aqui, talvez figurado, dará a vida, revigora esse crente. Mas, logo em seguida, João diz, existe uma situação de exceção aqui. Há pecado para a morte, por esse não digo que ore. Ele não diz, por esse eu digo que não ore. Muitas vezes essa passagem é mal interpretada. Ele não está ordenando, por essa situação eu digo para vocês não orarem, mas por essas eu não vou dizer que você deve orar. Por quê? Isso tem relação com aquele versículo 14 que eu falei. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Existem algumas situações que talvez não vai adiantar a gente orar por aquele irmão. Mas quando essa situação? Quando o pecado dele for para a morte. Aí é o problema. O que é isso? Pecado para a morte. Então, alguns evangélicos, né, ou muitos, colocam assim, que esse pecado para a morte
seria, em primeiro lugar, morte espiritual. Aqueles que creem na possibilidade da perda da salvação. Tá? Então, o que acontece? A interpretação, né? Observar aqui que é uma interpretação dentro do meio evangélico com a qual nós não concordamos por entender que não tem base bíblica. Porque eles entendem assim: Deus concedeu vida espiritual a ele. Quando? Quando ele creu em Jesus. Mas aí ele cometeu determinado tipo de pecado que é imperdoável e logo, então, ele perde a salvação. Tá? E alguns chegam a dizer assim, ele perde, porque esse pecado é para a morte espiritual. João não fala isso aqui. Ele fala pecado para a morte. Em nenhum momento aqui ele fala se essa vida ou morte, aqui se trata de vida espiritual, morte espiritual ou física. Se é literal ou não. Então a gente tem que fazer uma boa interpretação do texto. Mas, então dentro dessa visão, existem certos pecados onde alguém perde a salvação e talvez, no entendimento de alguns desses, ele não tem mais condição de ser restaurado de maneira nenhuma. Tá? Então, alguns até chegam a sugerir quais seriam esses pecados. Olha, alguém que diz que se converteu, mas ele matou alguém, assassinato. Esse pecado é imperdoável. Adultério. Então, dentro de algumas igrejas, né, cada um dá uma interpretação, alguns colocam 3 pecados, outros colocam um só. Esses pecados mais graves, né, que então seria imperdoável. Olha, a Bíblia não coloca dessa maneira. Onde se alguém cometer determinado pecado, ele não tem mais chance de ser salvo. O que a Bíblia diz é que, ainda que os nossos pecados, né, sejam muitos e terríveis, o sangue de Cristo tem poder para nos remir de todo o pecado. Esse é o ensino bíblico. Então, não haveria um pecado que impossibilitasse a salvação de alguém. A queda de um crente em um desses pecados poderia desfazer a obra de Deus. Bom, esse é um raciocínio, né, que eles têm. Se esse pecado é imperdoável, uma vez que ele tenha se manifestado como um crente, quando ele comete um desses pecados, logo ele caiu da graça e perdeu a salvação e não tem mais chance alguma. Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor. Jesus fala assim de um pecado imperdoável. Vocês lembram? Isso. Exato. Vamos lá? Vamos ler. Mateus 12, 31. Isso mesmo. Jesus diz aqui o seguinte, Mateus 12, 31 e 32. Vamos ler. Ele diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Olha, então não existe um pecado. Jesus está dizendo, todo pecado, qualquer pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas, aqui ele abre uma exceção. A blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Ainda mais interessante é o versículo 32.
E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus mesmo. Se alguém falar uma palavra contra o próprio Senhor Jesus, ele diz, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste século, nesse tempo, nem no futuro. Puxa, que coisa interessante. Nós temos aqui, então, Jesus dizendo que até se for contra ele pessoalmente, há perdão. Mas a blasfêmia, a palavra dita contra o Espírito Santo, não encontra perdão. Nem hoje, nem amanhã. Então, aqui sim nós encontramos um pecado, ou um tipo de pecado, vamos dizer assim. Porque essa blasfêmia contra o Espírito Santo, nós não podemos dizer que ela seja um único pecado. Mas é o tipo de pecado. Alguma coisa que nós façamos onde nós ofendemos o Espírito, onde nós rejeitamos, desprezamos o Espírito. Então, Jesus diz haver essa condição, sim. Mas será que Jesus não usou essa expressão que João usa aqui? Pecado para morte. João era o quê? Ele era um apóstolo, que antes de ser apóstolo, ele era o quê? Pescador. E ele pescava onde? No Mar da Galileia, né? E onde era isso? Israel, né? Ele era o quê? Ele era um israelita. Né? Quando um israelita falava em termos de pecado para a morte, o que será que eles pensavam? Apedrejamento? Provável, na forma. Mas onde é que havia condenação para a morte no pecado? Da lei, tá? Ele fala como um judeu. Lá em Levítico 20, nós temos uma relação de pecados passíveis de... ali é classificado, né, as penalidades de vários pecados. Vamos dar uma olhadinha ali, Levítico 20. O capítulo é grande, mas a gente vê aqui, versículo 2, por exemplo, também dirás aos filhos de Israel, qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. Versículo 6. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos, extirparei do meio do meu povo. Versículo 9. Quando um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Então, você vai ler aqui esse capítulo, vai encontrar uma série de pecados onde a condenação é a morte. Tá? Versículo 11. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai, ambos certamente morrerão. E aí vai. Tá? Então, aqui nós temos, na concepção judaica, pecados
para a morte, ou seja, pecados passíveis de punição por morte. João diz: há pecados que não são para a morte, certo? E outros que são para a morte. Mas ele está falando aqui dessas coisas aplicadas à vida de um irmão. Por isso ele emenda, olha o versículo 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Ou seja, tem pecados que não são classificados naqueles como punição para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Por que é que ele diz isso? Ele faz uma distinção. Quando você vê um irmão cometendo aquele tipo de pecado que a própria lei classificava, vamos lembrar que a lei não era aplicada à igreja, nunca foi dito para a igreja matar ninguém, apedrejar ninguém, certo? Nem de dentro, nem de fora. A igreja, lógico, aplica disciplina, ligando, desligando membros. Olha, você não está agindo como um crente, então esse membro é passível de ser disciplinado ou excluído, né, do corpo, desligado do corpo, mas nunca apedrejado, não vai ser punido por isso. Mas eles conheciam muito bem o tipo de pecado que perante a lei era passível de morte, tá? O que nos leva a crer que João esteja falando disso. Agora, vamos imaginar um crente, tá? João diz aqui, aquele que é nascido de Deus, esse é um verdadeiro crente, ele nasceu de novo por operação do Espírito Santo na sua vida, ele foi convencido dos seus pecados, ele foi transformado, ele é uma nova criatura em Cristo. João diz, esse não peca, não é que ele não comete nenhum pecado, mas ele não vai cometer, ele não vai viver no pecado, ele não vai ser sujeito, submisso ao pecado, escravizado pelo pecado. Não, não mais. Por quê? O Filho de Deus, ele conserva-se a si mesmo. Amém? Ele peca, mas quando ele peca, o que acontece? Ele se arrepende, né? E o crente, ele não vai se pôr à prática daqueles pecados que a gente vê lá em Levítico 20. Depois vocês leem com mais calma. Tá? Um crente verdadeiro não vai se dar aquele tipo de pecados. E se um irmão se entrega àquele tipo de pecados, é esse caso que João diz, por isso eu já não digo que ore. Talvez a nossa oração por ele vá ser diferente. Senhor, converta aquele coração. Mas isso é diferente de orar por um irmão. Porque o crente, quando peca, isso é doloroso. Tanto para quem está do lado dele, quanto para ele mesmo. Não é assim? Você peca e fica, como dizem, você fica de boa? Você fica tranquilo? Não, o crente, quando ele peca, ainda que não seja um pecado daqueles lá, mas ele já fica bastante chateado, triste consigo mesmo, decepcionado, às vezes abatido. Então, por esse irmão, cabe que nós estejamos orando mesmo para que ele se restabeleça. Não é fácil o crente quando ele se pega no pecado, né? Mas, às vezes,
Leva tempo até para ele se restabelecer. E nós precisamos orar por um irmão desse. Mas você vê nele arrependimento. Agora, alguém que anda na prática desses pecados, vocês lembram? Qual é a expressão de Paulo quando ele fala da disciplina de um membro que estava num pecado desse tipo? Olha, nós lemos aqui em Levítico esse tipo de coisa. Né? Alguém que tinha relações com a mãe do seu pai. É, isso. Olha que expressão pesada usada por Paulo lá em 1 Coríntios. Seja entregue a Satanás, não para a condenação da alma dele. Paulo ainda tinha esperanças. Mas ele não fala, olha, irmãos, orem por esse irmãozinho, passem a mão na cabeça dele. Não, ele fala, seja entregue a Satanás. Deixa ele exposto ao mundo. Vamos ver, Paulo tinha esperança, né, de que ele ia padecer na carne, mas o seu espírito seria salvo. E pelo que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, embora não seja certeza isso, mas nos leva a entender, né, a compreender que houve, né, se não foi esse mesmo irmão, foi um outro, né, que houve um arrependimento e a igreja estava resistindo em receber ele de volta. Mas por uma série de detalhes, assim, nós somos levados a acreditar que é esse mesmo. Então, amém. Mas, a princípio, Paulo não disse, olha, orem por ele. Não, ele tem que ser disciplinado. Ele tem que ser desligado do corpo nesse momento, do corpo da igreja. Então, as palavras de Paulo lá condizem com as de João aqui, por isso eu não digo que ore. O que aquele membro da igreja de Corinto tinha feito era uma atrocidade, era um escândalo. Paulo chegou a dizer o quê? Olha, nem entre os gentios isso é visto como normal. Até eles acham isso uma barbaridade. E olha que eles estavam em Corinto, que era uma cidade bem pervertida. Mas se nós ficarmos orando por aquele irmão, ele está... Notem, aqui nós podemos juntar aquilo que Jesus disse. Porque um crente, vamos dizer, um membro da igreja, ele conhece o ensino, ele conhece a palavra de Deus. E ele vai e pratica essas coisas, e com o coração endurecido, né, ele comete pecados gravíssimos, seja idolatria, seja algum pecado na imoralidade, como esses casos apresentados aqui, ou outros mais, né? Isso não é uma rejeição ou uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque, sabe, tem uma coisa. Deus fala a nós por meio desse livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas, se faltar outra coisa, ela é um livro como outro qualquer. Sabe qual é essa outra coisa? É o Espírito Santo. A palavra de Deus é pregada, é ensinada. Mas quem convence o pecador do seu pecado, quem faz ele compreender a verdade,
É quem? É o pregador? Não. O poder não está no pregador. A palavra de Deus é poderosa em si, né? É por meio dela que nós chegamos ao entendimento, mas nós precisamos que o Espírito Santo haja em nós. Então, alguém que diz ter o Espírito Santo, né? Alguém que foi convencido, e a Bíblia diz que uma vez que o Espírito Santo nos convence do pecado, nós passamos a ser habitação do Espírito Santo, certo? O crente não precisa, depois de que ele crê em Jesus, que ele é batizado nas águas, ficar buscando o batismo do Espírito. Isso não existe, não tem na Bíblia. O batismo do Espírito Santo ocorreu de uma vez por todas e foi sobre a igreja. Tá certo? Atos capítulo 2. Não tem batismo do Espírito Santo individual para os crentes depois. Não se lê isso, não se encontra isso nas páginas da Bíblia. Isso é invenção dos homens. Tá? Por quê? Porque nós recebemos o Espírito no momento em que cremos. O crente, ele passa a ser habitação do Espírito Santo. Agora, imagina um crente, conhecedor da palavra de Deus, que se diz temente a Deus e que tem o Espírito Santo, mas ele vai e pratica essas atrocidades. Nós vamos ficar orando por ele? João diz, por isso eu não digo que ore, não. A nossa oração é poderosa, mas existe uma condição. Para a nossa oração ser eficaz, ela tem que ser como? Conforme a vontade de Deus. Amém. Eu não posso orar para que Deus abençoe a vida de alguém que anda afrontando a palavra de Deus. Isso seria contrário à vontade dele. João diz aqui, nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, versículo 18, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Ele busca, numa vida de temor a Deus, se conservar, se preservar do pecado, e assim o maligno não lhe toca. Ele segue no versículo 19, dizendo, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Existe uma distinção entre os verdadeiros filhos de Deus e o mundo. Então aqui a gente observa uma coisa que tem que ser, é regra. Os filhos de Deus, eles não podem ser igual ao mundo. Igual a todo mundo. Como tem aquela historinha, né, do filho que fala para a mãe, mas mãe, eu vou fazer tal coisa. Não, não vai. Mas todo mundo vai. E a mãe fala o que para ele? Você não é todo mundo, né? Então, isso se aplica também para o crente, né? A gente deve lembrar que, de certa forma, o Espírito Santo deve falar isso para nós. Todo mundo vai fazer? Tá, mas você não é todo mundo. Você é um filho de Deus. Você é alguém para ser diferente. Se a gente for igual ao mundo, então tem alguma coisa aí bem errada, tá? Porque o mundo jaz no maligno. Estão derrubados, né? Prostrados pelo maligno. Mas ele diz, o crente, não, o maligno não lhe toca. Ele não derruba a gente. Então, quando nós vemos alguém agir de uma maneira tão ímpia assim, nós não vamos orar pelo bem-estar dele. Talvez seja melhor orar pela conversão dele.
Porque se ele tem o Espírito Santo, de verdade, a gente tem que ver um arrependimento. E ele está dando mostras de que não tem. Quando ele está agindo assim em rebelião contra o Espírito Santo. Isso sim nós podemos dizer. É muito pouco provável que essa pessoa seja convertida. E esse pecado contra o Espírito Santo, ele é imperdoável. Se alguém não se submete ao Espírito Santo, não pode haver perdão para essa pessoa. O versículo 20 ele diz: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha, esse é o tipo do versículo que alguns que negam a divindade de Cristo têm que fazer um malabarismo nas suas versões, nas suas traduções ou interpretações. Porque é exatamente isso que o texto grego diz, que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? Então, você tem que torcer o texto todo para poder dizer, não, Jesus não é Deus. E alguns grupos, eles procuram ser muito sutis. Uma vez, um desses bateu no portão de casa e queria conversar, vender as revistas dele, lógico. Eu falei, olha, não adianta, eu sou pastor batista, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? E a nossa conversa começou por aí. Mas eu achei engraçado que eu falei, olha, não adianta, porque não vai... Tem certas coisas que você não vai me convencer e eu também acho que eu não vou conseguir te convencer. Mas como? Não, nós somos cristãos, né? Demonstrou essa satisfação que eu me identifiquei como um crente batista. Mas eu falei, olha, ele perguntou, no que, por exemplo, nós vamos ter divergência? Eu falei, primeiro, você crê na divindade de Cristo? Aí eu quase caí de costas quando ele me respondeu, claro que sim. Eu falei, ué, será que eles mudaram a doutrina? Mas aí eu pensei um segundinho, meu raciocínio é meio lerdo. Acho que vocês já perceberam isso, né? Eu não sou burro, mas eu demoro para processar. Eu pensei um pouquinho, não, mas peraí, eu vou mudar a pergunta, tá? Eu falei, vocês não creem na divindade de Cristo? Eu falei, então quer dizer que vocês creem que Jesus é Deus? Não! Tá. Eles creem na divindade de Cristo no sentido de Jesus foi enviado por Deus, né? Mas olha a sutileza. Mas sabe, a palavra de Deus nos mostra que Jesus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João esteve com ele e pôde afirmar isso. O Deus encarnado. É por isso que o nome profético dele era Emanuel, o Deus conosco. Por isso que o nome dele era Jesus, ou Jesus passado aqui para a nossa língua adaptado, mas era alguma coisa, Yoshua, que era o Deus que salva. O nome dele mesmo dizia, ele é o Deus que salva. Então, João, que andou com Jesus por algum tempo, ele pôde testificar disso. E ele fala, nós sabemos disso, que ele já veio ao mundo, cumpriu a sua missão, nos deixou a verdade e nós estamos na verdade. O que é estar na verdade? É estar confiado em Jesus e debaixo do poder dele. Nós somos guardados debaixo
da poderosa mão do Senhor. Então é assim que João desfecha essa carta. Logo depois de dizer, nós estamos naquilo que é verdadeiro, Jesus, por isso ele encerra com uma recomendação final, ou uma exortação final: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nós estamos na verdade? Então, guardai-vos dos ídolos. Nós estamos em Cristo? Então, siga Cristo e não tenha nenhum outro diante dele. Ele é o único mediador que nos foi dado entre Deus e os homens. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Deus verdadeiro, ele é a vida eterna. E é por isso que nós seguimos a Cristo e somos chamados cristãos. É por isso que nós temos a lei de Deus no nosso coração. E de maneira nenhuma nós queremos praticar aquelas abominações. Se você vê alguém que se diz irmão, e está cheio por aí, né? Pessoas que se dizem cristãos, mas que estão na prática daquelas coisas que nós lemos lá. Muitos cristãos estão praticando ou estão associados aos feiticeiros, tá? Aos idólatras, a todo tipo de promiscuidade. Hoje a moda qual é? Ó, a gente tem uma igrejinha aqui, 30 e poucos membros. 31, né? Tem igreja, por aí, eu vou falar, igreja de nome batista mesmo. Se a gente falar isso, o quê? 30 membros? Vocês são igreja? Eles vão rir da nossa cara. Eles debocham. Porque para eles isso é ridículo. Onde já se viu uma igreja desse tamanho? Não dá nem para pagar um salário para o pastor, né? Porque eles olham muito isso. Mas eles querem crescer a qualquer custo. Então, a moda é o quê? É a igreja inclusiva. Né? A moda agora é essa. A igreja inclusiva. O que é a igreja inclusiva? É aquela igreja que aceita e traz para si, não só aceita, mas atrai, chama, né, as pessoas, mesmo na prática de todo tipo de pecado. Não importa se né, se a pessoa está vivendo em adultério, na prática do homossexualismo, na idolatria, eles pregam assim, não, Deus vai, né, esclarecer ele com o tempo, vai ajudar, nós vamos orar, mas venha de qualquer jeito. E eles debocham, eles falam, vocês nunca vão crescer desse jeito. Por quê? Eles desprezaram aquela mensagem crucial do Evangelho. Eles acham que não tem mais validade. Qual é a mensagem crucial do Evangelho? João apareceu antes de Jesus pregando assim. Jesus veio pregando assim e ensinou os discípulos que continuaram pregando assim. Qual que era a mensagem? Arrependei-vos. É olhar para a nossa vida de pecado e ver que isso precisa ser mudado. Nossos pecados precisam ser perdoados por Deus, mas também nós precisamos ser transformados e deixar esses pecados. O João está falando aqui, olha, cuidado, porque se alguém não deixa esses pecados, eu nem digo para vocês que orem por ele. Ele se diz irmão. Entendeu? Então, nesse caso, a oração não vai ser eficaz. Você orar por ele, pela restauração de alguém que, na verdade, está morto. Porque essa pessoa, na verdade, rejeitou o Espírito Santo.
ela não aceita a direção do Espírito Santo. E a direção do Espírito Santo é conforme a palavra de Deus. O Espírito Santo age em nós através da palavra. É preciso que seja pregado o arrependimento. Essa é a beleza do Evangelho. Nós precisamos entender a nossa condição, nos humilharmos diante de Deus. E isso é arrependimento. Dizer, Senhor, eu preciso do teu perdão, eu quero ter paz com o Senhor. E quando nós entendemos que isso só é possível por meio de Cristo, é nós confiarmos nele, somente. Aí a mensagem que João menciona aqui na primeira parte do capítulo 5, e que nós pregamos, eu falei semana passada, não, retrasada, né? Creia em Jesus e você vai ser salvo. Ah, é só isso? A fé em Jesus implica em arrependimento de pecados. Eu quero deixar o pecado, mas eu sei que para eu ser perdoado, para eu ser transformado, eu preciso de Cristo. Porque Ele é o verdadeiro Deus e Ele é a vida eterna. Tudo reside nele. O Evangelho é maravilhoso, pregado como ele é. É o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, a graça que perdoa pecadores, que paga a culpa nossa. Não é um evangelho que mantém o pecado, que passa pano, como dizem, para o pecado, né? Para o pecador, e ele continuar do jeito que ele é. A beleza é a gente olhar para a nossa vida e dizer, agora eu tenho Cristo, eu tenho uma vida nova, uma vida transformada, eu quero ser como Ele, eu quero ser conforme a vontade de Deus, porque eu quero agradar ao meu Senhor. Eu não quero ninguém no caminho, não quero ídolos na minha vida, nem imagens, nem dinheiro, nem bens, nada que possa ser um ídolo na minha vida. Que a gente possa olhar para esse livro, essa carta de João, e identificar uma legitimidade da nossa filiação a Deus. Eu recomendo, leia outra vez essa carta, leia por inteiro, medite, reflita nela. Tá? É bom que a gente faça isso até com frequência. E se alguém se examina que não se identifica como um filho de Deus, o que nós dizemos é: arrependa-se dos seus pecados. Confesse ao Senhor que você é um pecador, que você reconhece que precisa do favor dele. E faça aquilo que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo.